Físio, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Físio 10K. Eu sou Karen Martins, fisioterapeuta, e aqui eu ajudo fisioterapeutas a faturar 10K por mês com atendimentos particulares. O tema de hoje é 4 erros do fisioterapeuta que afastam os pacientes particulares. E nessa aula você vai aprender quais são as estratégias que você pode usar de forma simples para atrair esses pacientes particulares até a sua agenda, aumentando então o seu faturamento. Físio, existem 4 erros que afastam os pacientes particulares e os sinais que você comete esses erros são nítidos através dos seus resultados. Quando você olha para a sua agenda e tem mais horários vagos do que horários preenchidos. Quando o seu faturamento está baixando mês a mês. Quando você está saindo quase todos os meses no vermelho. Quando você sente que precisa fazer mais cursos e pós-graduação porque ainda não sente que o conhecimento que você tem te dá segurança para atender um paciente. Se sente inseguro para dar um diagnóstico, tem frio na barriga a cada atendimento, porque nem imagina o que você vai fazer naquela sessão. Quando você pensa que precisa viver esgotado de tanto correr atrás de pacientes, estudos e ainda investir em equipamentos. E por mais que você tente fazer tudo isso, nada muda e no fundo nem sabe mais o que fazer. Já até passou aí pela sua cabeça diversas vezes em desistir da profissão. Esses são sinais clássicos dos fisioterapeutas que estão cometendo esses 4 erros e afastando, então, os pacientes particulares. Vamos lá, que agora eu vou contar para você quais são esses 4 erros. O primeiro grande erro é quando você duvida da sua própria capacidade, do seu conhecimento, da transformação que você pode gerar na vida dos pacientes que procuram pelo seu serviço. E sem perceber, acaba demonstrando essa insegurança para os pacientes através de alguns sinais, que são falar com o paciente sem fazer contato visual, principalmente naquele momento ali da anamnese, quando o paciente está na sua frente, né? Falar com uma voz mais trêmula, dar um comando verbal muito baixo, fazer o atendimento com a mão transpirando ou você mesmo suando frio. Ou então aquela hora que você começa a enrolar para falar o diagnóstico para o seu paciente. Então, são muitos desses sinais que você transmite ao paciente que fazem ele não voltar para as próximas sessões. Esse paciente não se sente seguro o suficiente para contratar mais sessões e ele vai dar qualquer desculpa, que está sem tempo, sem dinheiro e não volta mais. O segundo grande erro é acreditar que apenas responder o que o seu paciente está perguntando via WhatsApp já é o suficiente para ele agendar uma sessão. Esse fisioterapeuta nem imagina que existe um passo a passo que aumentam em até 90% as conversões para o agendamento, o comparecimento nas sessões. Inclusive, eu entrego esse passo a passo para os mentorados lá no Método Escalando na Físio. Aí, o paciente, quando manda um WhatsApp, então, fazendo aquelas perguntas que são clássicas. Oi, qual o valor da sessão? Ou então, oi, você atende por plano de saúde? Ou ainda, oi, como funciona o seu trabalho? E, obviamente, você, enquanto fisioterapeuta, logo se anima porque chegou um novo paciente, então vai responder ao paciente. Oi, a sessão custa R$ 70. Oi, infelizmente, eu não atendo plano de saúde. Oi, eu trabalho com terapias manuais. E, infelizmente, este é o caminho mais rápido para afastar os pacientes particulares da sua agenda. Em uma conversa como essa, o próprio paciente é quem está dando todo o direcionamento da conversa. E o fisioterapeuta é apenas um coadjuvante ali, sem saber que está cometendo um grave erro fazendo isso. O terceiro erro que o fisioterapeuta comete é não saber vender o seu serviço para os pacientes que estão prontos para comprar, principalmente aqueles pacientes que vêm, fazem uma avaliação,
ou fazem uma sessão e o fisioterapeuta aplica as técnicas necessárias. Foca simplesmente em zerar a dor do paciente e não observa maiores necessidades do corpo daquele paciente, podendo entregar saúde e na hora de falar aquilo que o paciente precisa, né? Seja fazer mais sessões, esse fisioterapeuta se sente tão inseguro, com vergonha, ou muitas vezes pensa, ai, se eu falar que o paciente precisa voltar mais vezes, vai parecer que eu estou tentando empurrar um tratamento para ele, ou então, ai, acho que vou passar tudo pelo WhatsApp. Ou ainda tem aquele fisioterapeuta que pensa, ai, será que se eu falar para esse paciente que ele precisa de mais 3 ou 4 sessões, será que ele não vai achar caro o tratamento? E acaba por transmitir essas dúvidas e inseguranças ao seu paciente, por não saber vender o seu serviço. Com isso, mais uma vez, os pacientes particulares se afastam. O quarto erro que afasta pacientes particulares é fazer divulgação através das redes sociais, com foco 100% nas suas ferramentas de trabalho, com foco nas suas certificações, nas suas formações. Por exemplo, quando você faz uma postagem explicando, então, o que é osteopatia, o que é drenagem linfática, para o que serve o laser e, pior ainda, usa conceitos técnicos para explicar, promovendo então uma divulgação em um linguajar que o seu paciente não entende, não se interessa, não se conecta com aquilo. Dizendo que o laser promove uma vasodilatação, uma regeneração tecidual, aí pronto, a fórmula perfeita para afastar os pacientes da sua agenda. O que mais os fisioterapeutas confundem aqui é o ponto em que eles consideram mais importante, que é levar em consideração apenas o conhecimento técnico. Então, eles investem cada dia mais em um único tipo de conhecimento. Fazem cursos desde graduação, pós-graduação em ortopedia, anatomia, cursos de extensão como liberação miofacial, dry needling, acupuntura, pilates, RPG, e se esquecem que esse tipo de conhecimento não é o suficiente para atrair pacientes particulares. Não é o suficiente para elaborar um plano de venda. Não traz nenhum conhecimento para mostrar como fazer divulgação de uma forma atrativa e muito menos como prosperar através da fisioterapia atendendo pacientes particulares. O conhecimento técnico ele é insuficiente para fazer um fisioterapeuta decolar na carreira. E existe uma baita diferença entre esses dois tipos de conhecimento, porque o conhecimento técnico, ele vai te dar o conhecimento necessário para gerar resultados para os pacientes. Mas o conhecimento focado em vendas, marketing e posicionamento gera resultados para o fisioterapeuta e para o seu negócio, para o seu negócio crescer. O conhecimento técnico, ele te permite chegar até um faturamento de 2, 3, até uns 5 mil reais, mesmo falando de pacientes particulares. Agora, quando você faz a associação desses dois tipos de conhecimento, isso é que faz um fisioterapeuta faturar 10, 15, 20 mil no mês. É muita diferença. Já foi-se o tempo em que o fisioterapeuta fazia uma graduação, né, uma pós-graduação, e somente essa formação fazia esse fisioterapeuta, fazia você ter uma estabilidade na agenda. Hoje, ou você aprende vendas, marketing, posicionamento e mostra sua confiança no que faz para o seu negócio crescer, ou você está fora do mercado. E se você ainda acredita que somente o conhecimento técnico é o suficiente, o resultado disso você experimenta todos os dias, quando olha para o saldo da sua conta e não consegue sair do vermelho, ou vive para pagar incêndio. Do jeito que você recebe, já paga o boleto de água, luz, aluguel, financiamento de carro, empréstimo pessoal, mas no outro dia olha para a agenda e a demanda ela é tão baixa dos pacientes particulares que você vive na tensão 24 horas por dia, sem nem mesmo saber como vai pagar o próximo boleto, se vai conseguir pagar as contas básicas, porque você escolheu afastar os pacientes particulares de você quando você evita aprender esse tipo de conhecimento. Físio, o conhecimento ele é libertador, te liberta de resultados medianos que você apresenta hoje. Aquele faturamento de 2 a 3 mil por mês te liberta da instabilidade da sua agenda. Ora tem pacientes, ora não tem. Te liberta do medo
que você tem de falar de valores com o seu paciente e de propor a ele um plano de tratamento que seja de 6, 8 ou 10 sessões quando necessário. O conhecimento mantém o seu foco e a energia realmente em atividades que requerem a sua atenção e não na sua insegurança e incerteza. Justamente por esses motivos é que é importante que você domine o conhecimento, então, nessas áreas. Ai, mas Karen, e se eu aumentar e melhorar a divulgação do meu serviço? Isso já vai me trazer mais pacientes particulares, não acha? Físio é a somatória de 4 pilares que vai trazer pacientes particulares até você. E são eles: vendas, marketing, posicionamento e uma mente blindada. O fato de você aumentar a divulgação do seu serviço não significa necessariamente que você terá mais pacientes. Agora, a soma desses 4 pilares aplicados de maneira estratégica fará você subir de nível profissional e trazer mais pacientes particulares, mantendo então uma estabilidade na sua agenda. Inclusive, tem uma mentorada que logo que iniciou no método Escalando na Físio, ela fazia parcerias com algumas blogueiras da cidade dela. Então, as blogueiras tinham 200 mil seguidores, 300, 500 mil seguidores. Então, ela atendia essas blogueiras, as meninas divulgavam o trabalho dela, ela tinha uma baita estrutura, uma estrutura super bonita, super legal, e ela dizia que apenas aumentavam o número de seguidores nas suas redes sociais, aumentavam o número de curiosos se interessando pelo serviço dela, perguntando o preço da sessão, onde ela atendia, como ela trabalhava e no final, absolutamente nada virava, nenhum novo paciente. Até ela aprender pelo método a dar um direcionamento para o agendamento e para o fechamento de um plano de tratamento. Esse é um exemplo perfeito que você pode ter as melhores mídias com você, inclusive influencers que geram resultados para outras empresas, mas podem não gerar caso o seu posicionamento, marketing e vendas não estejam alinhados. Você vai literalmente perder tempo e bater na trave. Eu mesma, em 2017, eu já usava as redes sociais para fazer a divulgação do meu serviço. Todos os dias eu aparecia nos stories, compartilhava casos clínicos, fazia postagens no feed, contratava inclusive uma empresa de marketing nessa época. Eu me descabelava para fazer propaganda. E eu literalmente chovia no molhado, eu não conseguia entender o que exatamente eu fazia que não virava pacientes, não trazia pacientes particulares. Hoje, eu olho para trás e nitidamente eu enxergo o meu desajuste na comunicação. Eu falava muitos termos técnicos, inclusive, eu falava de artigos científicos para paciente. Eu tinha vergonha de vender o meu serviço, eu não acreditava na minha própria capacidade. Então, quando eu precisava cobrar o paciente, eu até evitava olhar no olho dele. Enquanto falava de valores, eu baixava a cabeça. E ainda nessa época eu me baseava no preço da concorrência. Não me sentia segura com isso. Eram muitos desajustes. Eu duvidava real da minha própria capacidade em entregar resultados para esses pacientes. Quando eles me ligavam dizendo que ainda doía muito depois da primeira sessão, né? Isso já 2 dias depois, eu me perguntava o que eu tinha feito de errado. Era um erro atrás do outro, afastando esses pacientes particulares. E por fim, eu vou contar para você o caso de uma mentorada que, inclusive, se formou na pandemia. Ela fez vários cursos à distância, o que fez ela duvidar da própria capacidade quando então ela estava na frente de um paciente para atendê-lo. Ela não se sentia segura, tinha vergonha ao cobrar, na verdade, nem sabia vender um plano de tratamento. Então, ela falava aos pacientes que tinham dor ciática. Eles iam lá, faziam uma sessão e ela orientava eles fazerem exercícios em casa a cada 3 horas, até então que essas dores passassem. E ela não vendia mais sessões porque ela não sabia estruturar um plano de tratamento. Então, ela mesma afastava os pacientes particulares dela. Inclusive, ela já chegou a me perguntar o que eu achava, isso bem no começo ali da mentoria, né? Dela baixar de R$ 150 para R$ 90 para ela ter mais pacientes. Ela cometia todos os 4 erros que eu levantei anteriormente. Um erro vai levando ao outro. Porque se ela duvidava da própria capacidade, fazia divulgação na internet, usando termos técnicos, e aí um ou outro paciente se interessava pelo serviço dela, mas ela não sabia vender, ela afastava os pacientes da agenda dela. E acabava então que esses pacientes faziam uma sessão e não voltava mais. Para alguns casos, pode até ser suficiente,
Mas para a maioria dos pacientes com lesão, traumas, dores, é importante um plano de tratamento de 4, 6 ou 8 sessões. E ela só foi aprender a elaborar um plano de tratamento quando começou o método. Agora, eu vou te dar um passo a passo. Já pega o papel, a caneta, para não cometer mais esses 4 erros. Pelo contrário, melhorar esse processo para que você possa atrair mais pacientes particulares até você. Se o primeiro erro é o fisioterapeuta duvidar da sua própria capacidade, a melhor maneira e a mais fácil até de você melhorar a sua confiança naquilo que você faz é se expondo, é verbalizando o seu conhecimento. E uma forma de você fazer isso é naqueles vídeos mesmos do próprio Stories, falando sobre o seu trabalho. É uma maneira de você aumentar a sua confiança. Então, grave pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, explicando como funciona o seu trabalho, o dia a dia. E aí você vai perceber que vai ficar, mais fácil de você falar, você vai perdendo a vergonha, vai ganhando confiança. Principalmente você vai então transmitindo também essa confiança a hora que você está ali na frente do paciente. E agora, se o segundo erro é só responder aos pacientes, o ideal aqui é que você, então, assuma e dê um direcionamento para a conversa. Com isso, ao invés apenas de responder a esse paciente, faça perguntas. Por exemplo, esse paciente te manda um WhatsApp dizendo: oi, qual o valor da consulta? Ao invés de você dizer logo de cara, custa 70, 80, 100 reais, você vai perguntar ao paciente: oi, fulano, eu vou te passar todos os valores, mas antes eu gostaria de saber como eu posso te ajudar. Assim, você entende o que traz esse paciente a buscar pelo seu serviço. E antes mesmo de falar o preço, você apresenta uma breve solução, gerando valor para esse paciente. Combinado? E se o próximo problema é não saber vender os serviços ao paciente, aqui é importante que naquele momento final ali da primeira consulta, você já tenha desenhado os valores para oferecer ao seu paciente, seja um plano de 6 ou 8 sessões, você precisa saber a forma de pagamento e você já precisa ter em mente as razões das quais aquele paciente deve contratar esse tratamento com você. Então, faça isso antes, combinado? E o último erro é na divulgação, certo? Então, se você já utiliza as redes sociais para divulgar o seu serviço, eu vou dar um exercício para você. Pegue as últimas postagens e dê uma olhadinha ali nos posts que você fez, seja no feed ou até mesmo nos stories, e analise os termos técnicos que você coloca ali. Por exemplo, será que o paciente entende o que é vaginismo, plagiocefalia, gonartrose, espondilolistese, vasodilatação, regeneração celular, DTM? Esses termos são todos termos técnicos que parece muito comum aos seus ouvidos, aos ouvidos de fisioterapeutas, mas que o seu paciente ele não faz a menor ideia do que isso significa. E muito menos como isso vai ajudar na vida dele, como isso vai resolver o problema dele. Para finalizarmos a aula de hoje, eu vou recapitular com você tudo o que foi falado aqui. Hoje você aprendeu que os 4 erros que afastam pacientes particulares são: duvidar da própria capacidade, não saber vender o seu serviço, não saber divulgar o seu serviço e ainda acreditar que apenas responder por responder aquilo que o seu paciente está perguntando é o suficiente para agendar, sem nem mesmo gerar valor. E você acha que ele vai então vir fazer uma sessão com você, né? Agora, o que você pode fazer para corrigir isso, melhorando então a sua confiança naquilo que você faz, é fazendo os vídeos nos stories, é você reavaliar os termos técnicos e substituir essas palavras por palavras simples. Fazer perguntas ao seu paciente ao invés apenas de responder. E ajudar, então, a identificar o que trouxe esses pacientes até aqui. Agora, eu quero que você comente aqui embaixo qual desses erros você comete com mais frequência ou já cometeu com muita frequência. Me conta aqui.